Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estamos na live número 193 e hoje o assunto é por que é tão difícil mudar. Ontem eu fiz a live sobre as 6 necessidades humanas, que foi uma live muito bacana, vale a pena você assistir para você entender os seus comportamentos e o porquê você também faz o que faz. E hoje, a live de hoje é sobre o porquê é tão difícil mudar. Por que é tão difícil parar de fumar? Por que é tão difícil parar de beber? Por que há tantos vícios que atrapalham nós, seres humanos? Por quê? Você acha que se as pessoas soubessem como lidar com isso, elas não mudariam? Com certeza elas mudariam, mas o problema é que a gente não foi educado para tais mudanças. A gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu na faculdade, a gente não aprendeu na fase adulta como lidar com as emoções, como lidar com os perrengues que a vida ia nos trazer. E por isso muitas pessoas não conseguem mudar. Vamos lá então. Olha só, gente. A nossa vida é muito curta, a nossa vida ela passa muito rápido e a gente não tem tempo de ficar testando coisas porque a vida vai passar muito rápido. A gente tem que vencer nessa vida. A gente tem que vencer ou vencer nessa vida. Não tem outra opção. Então vamos lá. Para que você entenda agora o porquê que é difícil mudar, primeiro, se você não assistiu a live das 6 necessidades humanas, assista. Tá no meu IGTV ou no link da bio lá, vai no meu YouTube e acha o vídeo lá. Tá? Olha só. Às vezes as pessoas procuram ajuda, elas procuram na igreja, elas procuram em clínicas de reabilitação, elas buscam em padres, pastores, às vezes elas buscam ajuda em coaches, às vezes em seminários, às vezes em psicólogos, psiquiatras. Elas até pedem ajuda. Por um período de tempo, elas conseguem a mudança. Olha que interessante. Por um período de tempo, elas conseguem a mudança desejada. Então elas estão indo bem, mas quando vê dá aquela recaída, quando vê volta a fumar, quando vê volta a beber. Por que isso acontece? Essa é a questão de hoje. Por que é tão difícil mudar os comportamentos? Por que é tão difícil mudar essas atitudes negativas? Ontem eu falei sobre as 6 necessidades humanas, que muitos dos comportamentos são para satisfazer e atender as 6 necessidades humanas, mas hoje nós vamos ir um pouquinho mais a fundo para entender o porquê é tão difícil essa mudança. Olha só, eu não sei se vocês já assistiram aqueles Quilos Mortais no Discovery, Quilos Mortais, os acumuladores. Se você olhar os acumuladores, por exemplo, eles acumulam tudo que é lixo, tudo que é coisa. Teve até um episódio em que uma mulher gostava tanto de gatos que os gatos iam morrendo, ela ia empilhando eles na geladeira, mortos. É uma coisa absurda, absurda. E olha só que interessante, né? Aos nossos olhares, o que teria que mudar nos acumuladores? Talvez a maioria das pessoas digam assim: olha, Rodrigo, lá para os acumuladores, daquele programa Os Acumuladores, eles têm que parar de acumular coisa. Este é o comportamento, este é o efeito. E daquele programa dos quilos mortais, aonde estaria a mudança? Talvez você está pensando assim: Rodrigo, a mudança, eles têm que parar de comer menos para que se tenha equilíbrio, né? Mas esse é o comportamento, esse é o efeito. Por exemplo, acumular muita coisa. Aquele programa mostra muita coisa sobre isso. Eles acumulam qualquer lixo e vão acumulando dentro de casa, quando vê tá um lixão dentro de casa. O que faz a pessoa acumular? Porque talvez a gente olhe o comportamento e queira mudar o comportamento somente. Mas o comportamento é o efeito de algo que nós vamos descobrir. Olha só, aos olhos da maioria, o comportamento teria que ser mudado. É só parar de acumular. Mas não é esse o problema. Olha só. Olha que interessante. O comportamento de excesso é consequência de uma falta. Agora que a gente vai entender. Olha só. O comportamento de excesso em alguma área se dá por uma falta. Se uma pessoa foi ferida emocionalmente, não teve habilidade emocional para lidar com aquilo, é como se ficasse um buraco vazio no peito. Então, o que o cérebro faz? Ele tenta compensar. Se em alguma área da sua vida você é infeliz, você tem falta, você não se sente realizado naquela área, o que acontece? O seu cérebro tenta compensar. E quais são... O cérebro nosso, eu já falei em lives anteriores, o nosso cérebro ele gosta de dor ou prazer?
O nosso cérebro adora prazer, ele quer nos trazer prazer a todo momento. E qual que é a forma de compensação que o cérebro nos traz? Prazer imediato. Prazer imediato. Então quando a gente olha uma pessoa fumando, agora você vai entender. Essa pessoa, além de estar atendendo algumas necessidades humanas, é porque ela está atendendo aquelas necessidades humanas por causa de uma falta que ela tem. Alguém feriu ela emocionalmente, em algum momento da vida, ela se feriu emocionalmente e o cérebro, para compensar em uma área que a gente não é feliz, ou seja, a gente é infeliz, o cérebro vai tentar compensar excedendo em alguma outra área, lhes trazendo o quê? Prazer a curto prazo, prazer imediato. É por isso que as pessoas têm dificuldade de mudar um comportamento, justamente porque em alguma área elas são infelizes, ela tem uma falta em alguma área da vida. Eu poderia listar 5 áreas da vida aqui, mas nem vou tocar nesse assunto, mas olha só. Então, tem alguma falta em alguma área da vida e o cérebro vai tentar compensar excedendo em outras áreas, trazendo prazer imediato. É por isso que as pessoas fumam, é por isso que as pessoas bebem em excesso, é por isso que as pessoas compram coisas que não precisam com o dinheiro que não tem, porque alguma coisa está fazendo falta. Você sabia que a maioria das pessoas que compram por impulso, compram coisas que não precisa, com o dinheiro que não tem, é para compensar uma falta. E geralmente essa falta, sabe qual que é? É não gostar do trabalho que faz. A maioria, tá? Não todas, estou não generalizando, tá? A maioria das pessoas que compram em excesso coisas que não precisam, com o dinheiro que não tem, aí se arrebentam financeiramente, elas têm uma falta, ou seja, não gostam do trabalho. Não que os problemas financeiros seja só por isso, tá? Tem outros fatores aí também. Mas a maioria das pessoas que compram em excesso, com o dinheiro que não tem, para satisfazer e dar prazer imediato. Porque em alguma área da vida ela sente falta. Talvez ela não se sinta realizada no trabalho, ela não se sinta feliz no trabalho. O que o cérebro faz? Essa área aqui está desequilibrada. Eu preciso compensar de uma outra forma. O nosso cérebro adora prazeres imediatos. É por isso que é difícil uma pessoa se manter numa dieta saudável. Por quê? Quando você come, você se sacia. É prazer imediato. E o cérebro adora isso. Adora isso. Então, toda área que tiver falta, que você for infeliz, o cérebro vai tentar compensar, é um sistema de compensação para te trazer prazer e alívio imediato, excedendo para que você se sinta mais feliz. Ele tenta achar equilíbrio. Que interessante isso, né? Tem diversos tipos de fugas emocionais. Olha aqui, ó, a Yasmin coloquei, nossa, faz sentido. É exatamente isso, por isso que é difícil mudar comportamentos. Às vezes você pede ajuda, você vai em seminários, vai em igreja, faz coaching, faz coisa e não consegue. Porque há uma área da sua vida que você está sentindo falta, você não se sente realizado, você está infeliz. Então o seu cérebro sempre vai dar um jeito de compensar isso. Por isso que é difícil a mudança. Então qual que é o segredo, Rodrigo? Qual que é o segredo para nós começar a mudar? O segredo é o equilíbrio. O equilíbrio das emoções. Agora, quando você vê um comportamento seu que seja negativo, além de ele atender as 6 necessidades humanas que eu falei ontem, se vocês não assistiram a live de ontem, assista a live sobre as 6 necessidades humanas para que você entenda por que você faz o que faz. E olha só, como o segredo é trazer equilíbrio, o cérebro entende o quê? Se naquela área eu não sou feliz, digamos no trabalho que eu dei esse exemplo, não sou feliz no trabalho, não me sinto realizado, há um buraco, há um vazio dentro de mim, ele vai compensar de outra forma, em outra área. Daí o que ele faz? Faz você comprar coisas que não precisa com o dinheiro que não tem. Aí arrebenta suas finanças para te trazer prazer imediato. Aí nós temos diversos outros vícios. A droga, por exemplo. Todo mundo sabe que a droga faz mal, mas por que tem algumas pessoas que insistem nas drogas? Porque elas atendem às necessidades humanas, que talvez é a conexão que a gente falou ontem, as pessoas naquele ambiente se sentem amadas. Aquilo traz variedades e incertezas, porque são picos de emoções que a droga traz. Atende 2 necessidades já aqui, necessidade básica. Ou seja, é uma falta. Por exemplo, alguém que usa droga, se a gente for ir bem a fundo, ele teve problemas na família. Ele não se sentiu amado pelos pais, pelos seus heróis. Olha só que interessante, né? O nosso cérebro é como um disco
um disco, agora nem existe mais CD praticamente, né? Um CD virgem. E tudo que a gente capta das nossas experiências, tudo que a gente vê nos nossos pais, nos comportamentos deles, nas atitudes, vai sendo riscado nesse CD aqui, vai sendo gravado nesse CD. Aí imagina alguém que não recebeu o amor dos seus pais. Ou seus pais se separaram em alguma altura da vida e quando ele era pequeno ainda, ele via brigas, discussões e seus pais se separaram e não estavam mais presentes na vida dele. O que acontece? Inconscientemente o cérebro da criança aprendeu o quê? Que ele não é importante. Tem uma falta então, ou seja, com essa situação aí dos pais se separarem, deixaram a criança sozinha ou deixaram num lar adotivo, por exemplo, ou deixaram para outros cuidarem, e o amor nunca é o mesmo, de que pais que realmente amam, embora as pessoas que vão te cuidar vão te dar o melhor, mas vai ter uma falta lá no coração da criança, que é os pais, vai ter uma falta. Tendo essa falta, a criança vai crescendo, mas há uma falta ali. Qual que é o comportamento dessa criança? Por que muitas pessoas param na droga? Por que muitas pessoas andam em ambientes de briga, ambientes que trazem bebidas alcoólicas? Porque ele está tentando, inconscientemente ele está tentando compensar aquela falta que aconteceu lá na sua infância, está tentando compensar agora na fase adulta, para trazer equilíbrio. É assim que o nosso cérebro trabalha. Aonde a falta ele tenta compensar excedendo em alguma outra área para trazer equilíbrio, para que você possa viver. Nosso cérebro a todo momento ele quer prazer, todo momento quer prazer. Por isso que é difícil as pessoas mudarem. É por isso que é muito difícil. Então, se vocês não assistiram a live de ontem, que são as 6 necessidades humanas, assistam. Você vai entender o porquê você faz. Porque você faz algumas coisas que você diz assim, caramba, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Em sã consciência. Não foi nem sã consciência, foi inconscientemente que você fez as coisas. Para compensar um vazio. Em algum momento da sua vida você foi ferido emocionalmente. Ninguém ao seu redor tinha habilidade emocional para conversar com você, você não tinha habilidade emocional para lidar com isso. O seu cérebro tenta compensar com várias outras coisas para te dar prazer, para que você não sinta dor. Aí vem um conceito que a gente chama de zona de conforto, né? Quando a gente fala zona de conforto, a impressão que dá é que as pessoas são preguiçosas. Esse não é o conceito certo. Talvez você aprendeu assim, que isso aí é preguiça, é medo de agir. Mas olha só, a zona de conforto, a especificação correta seria o seguinte. Você agiu em algum momento da sua vida, você teve uma atitude. Essa atitude, ela não te gerou um resultado legal e talvez te feriu emocionalmente ou te trouxe dor. O que seu cérebro faz? Seu cérebro odeia sentir dor. O que ele faz? Ele faz você agora ficar não tendo mais atitude, não tendo mais energia e disposição para repetir outra atitude para gerar um resultado diferente, porque ele não quer que você sofra novamente. O cérebro entende o quê? Eu não vou permitir que você aja de novo para que você não sinta dor de novo. Eu só quero prazer. Aí tem pessoas que se isolam, não querem mais falar com ninguém. Na verdade não é porque a pessoa tem medo de agir. Ela só não quer, o cérebro dela só não quer repetir algo de novo que traga dor a ela. E é por isso que é difícil a mudança. É muito difícil a mudança. Agora, se a gente quer mudança, a gente vai ter que descobrir as faltas. Que vazio que tem no meu peito? E muitos desses vazios que estão no nosso peito, que faz a gente ter um comportamento errado, um comportamento negativo, vem lá da nossa infância. De 0 a 7 anos, ou de 0 a 12 anos mais ou menos, tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente experimentou foi registrado num CD virgem. Então a gente tem alguma ideia, alguma percepção sobre relacionamentos. Imagina alguém que só viu briga e discussão no relacionamento dos pais. Primeiro, ele não acredita que é possível ter um relacionamento saudável. Qual que é o comportamento dessa pessoa quando ela vai se relacionar com outra pessoa? Ela vai repetir os padrões dos pais. Aí que tá, gente. A gente tem que descobrir que falta que em alguma área da minha vida eu estou sendo infeliz. E meu cérebro tenta compensar com prazeres imediatos e é por isso que você age e tem alguns comportamentos até estranhos para nós. A gente diz, caramba, como é que eu fiz aquilo? O teu cérebro, olha só, está tentando compensar algo que você está se sentindo vazio.
Então, o segredo é nós descobrir qual que é a falta, qual que é o vazio. Lembra que eu falei ali dos quilos mortais, aquele programa do Discovery? Cara, seria muito fácil dizer assim, olha, é só as pessoas pararem de comer, reduz a comida. Não é isso. Há uma falta, há um vazio, por isso que já tem que estudar o histórico familiar, começar a conversar com a pessoa, fazer ela lembrar. Por isso que é importante até fazer a hipnose, aqui o hipnoterapeuta, aqui o Leandro colocou aqui, ó, são muitas crenças por repetições na infância e no decorrer da vida. Outro fator, impacto emocional. E acabamos repetindo os padrões. Exatamente. Por isso que é importante, até a hipnose usa isso, até me corrige, Leandro, qualquer coisa. Ela faz você voltar e rever as experiências na sua mente. Por isso é muito importante ressignificar as suas experiências. O que é ressignificar? Não sei se vai dar pra mostrar aqui. Uma vez eu caí de moto, tá, gente? E eu tinha uma ferida aqui. Foi meio feio aqui. Mas hoje eu consigo tocar nisso aqui e não sentir dor. Ressignificar é exatamente isso. Você vai até o seu inconsciente e descobre alguma fase da sua vida que você nem se lembra e ressignifica essa experiência, para que quando o seu cérebro lembrar automaticamente disso, você não sinta mais dor. Quando você não sentir mais dor, você vai começar a recuperar o equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional vai fazer você ter uma nova atitude diante da vida. Então, sim, quando você começar a arrumar o equilíbrio emocional a partir da ressignificação de experiências, você vai começar a se livrar dos vícios, você vai começar a se livrar de comportamentos negativos. É ressignificando experiências e é entendendo os vazios, os buracos que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente sentiu falta de alguma coisa. Os nossos pais não puderam estar presentes a todo momento na nossa vida. E o que as crianças fazem? Quando elas querem chamar a atenção e não sabem falar, elas choram, é uma maneira de chamar a atenção, porque elas sentem falta dos pais, porque os pais tiveram que trabalhar para sustentar a casa, toda aquela história, e isso já é uma falta. Talvez você diga, Rodrigo, capaz, isso é besteira, todo mundo passa por isso. Não, acaba tendo uma falta, cadê meus pais? Tem muita gente que alcança uma certa idade e ainda não tem maturidade, age como uma criança ainda, porque ele acaba criando birras, é como se fosse chorar para chamar atenção de novo. Você sacou que talvez o início de toda a história lá já dá para entender o comportamento da pessoa agora. É uma falta. Tem pessoas que entram em dor inconscientemente para receber atenção. O seu cérebro faz isso por você, você nem percebe. Chega na roda dos seus amigos e diz assim: cara, minha vida tá uma merda, tá tudo ruim, tá tudo dando errado, perdi o emprego, tá tudo dando errado. O que eles vão fazer? Eles vão te dar tapinha nas costas, eles vão te dar atenção. E o seu cérebro adora isso. Agora chega você na mesma roda de amigos e diz: cara, minha vida tá dando tudo certo, eu estou crescendo, estou prosperando, estou realizando muito na vida. É capaz de eles te mandar embora. O mundo presta atenção só em momentos de dor. As pessoas só prestam e vão te dar só atenção quando você estiver em dor. Mas quando você estiver indo bem, as pessoas não vão te dar atenção. E o que o cérebro entende assim? Cara, eu vou reclamar porque daí eu recebo atenção. O seu cérebro faz isso por você. E quando você reclama, você se vincula à dor, aquilo que está te causando dor. Seu cérebro faz isso por você. E você fica preso na reclamação. Então, uma das maneiras para nós eliminar a falta também, uma das maiores maneiras de eliminar a falta, é buscar uma daquelas duas avançadas, as necessidades básicas avançadas do ser humano. Necessidades evolutivas, que é a necessidade de crescimento, que é você começar a buscar evoluir, crescer, estudar para ser melhor, e também de contribuição. Quando você serve, você se conecta com seu Criador, e você, quando serve alguém que está numa vida muito abaixo da sua, você percebe o quão rico você é. E a gratidão, ela nos traz equilíbrio emocional. Se você, toda manhã cedo, fazer uma lista de agradecimento, mais de 40 itens de agradecimento, eu garanto que você acaba tendo equilíbrio emocional. Esse equilíbrio emocional não vai fazer você entrar em comportamentos negativos, porque você vai estar com a alma saciada. Deixa eu ver, o Leandro colocou aqui: com a hipnoterapia vamos à raiz lá na infância, no primeiro dia do impacto emocional, usando a regressão e PNL. E a pessoa ressignifica. Você tendo entendimento, tudo começa a mudar e é incrível. É maravilhoso isso, Leandro.
Ontem, sobre as 6 necessidades humanas, já foi muito legal, né? A gente entende que as pessoas, elas querem, toda ação, todo comportamento, ela tem uma intenção positiva. Você pode até achar meio estranho, mas olha só, cara, um cara que se envolve, por exemplo, numa gangue, no fundo, na raiz, ele não teve atenção dos pais, há uma falta, mas naquele ambiente, as pessoas que convivem com ele, fazem ele se sentir seguro lá, fazem ele se sentir amado. Então, o comportamento que ele tem é se unir a essa gangue, e se esse comportamento supre e atende 2 ou mais necessidades básicas do ser humano, tende a se tornar um vício. É por isso que é difícil largar os vícios, porque a pessoa nem entende o vazio que há no peito ainda. Quando a pessoa não sabe a falta que tem, e geralmente a maioria dos impactos emocionais que tiveram foram na infância, a gente nem se lembra, mas está aqui, está tudo guardado no nosso cérebro. Nosso cérebro arquiva tanta coisa, gente, que poderia, se nós pudéssemos imprimir tudo que ele arquiva e fica escondidinho ali, daria para nós encher 2 prédios do World Trade Center, que são prédios enormes, daria para nós lotar, segundo a ciência. Nosso cérebro arquiva tudo, fica tudo arquivado. Então, para que nós consiga romper agora nossos comportamentos negativos, a gente entendendo isso, que há uma falta em nós, e por isso muitas pessoas fumam. As pessoas fumam porque há uma falta ali, às vezes até um pensamento que está deixando ela ansiosa quanto ao futuro. Há uma falta, ela está desequilibrada, e o cérebro tenta uma forma de equilibrar, compensando em algo que dê prazer imediato. O Wilker colocou aqui, ó, Rodrigo, a dor fora de um contexto masoquista é uma oportunidade de encontrar um entendimento emocional, a compreensão do porquê de uma certa circunstância. Legal, o Oséias colocou aqui, tenho que sair, mas depois quero ver essa live por completo. Legal, Oséias, muito obrigado pelo conteúdo, gratidão mesmo por todos aí. O Wilker colocou que a dor fora de um contexto masoquista, né, ela nos ajuda a compreender as emoções, com certeza. Por quê? Por que o ressignificar, eu sempre digo que quando você vai ressignificar uma experiência, vai doer muito, mas vai doer para nunca mais doer, porque você vai tocar na ferida ali, mas vai cicatrizar. Aí quando o seu cérebro automaticamente voltar para essas experiências, ele não vai ter aquele mesmo sentimento. Por exemplo, tem gente que carrega sentimento de culpa. Se você não ressignificar a experiência, é como se fosse uma cicatriz aberta. Quando toca lá, dói. Aí você se fecha. Você se fecha para o mundo, se fecha para as oportunidades, e você não acaba vivendo essa graciosa vida. Gente, com esses passos aí que eu passei aí, com essas informações, dá para nós entender o porquê fazemos o que fazemos e por que muitas pessoas não conseguem sair dos seus vícios. Primeiro, porque atende às necessidades básicas, 2 ou mais necessidades básicas do ser humano. Segundo, se não ressignificar alguma experiência, algum impacto emocional que causou um vazio, no exemplo que eu dei ali da criança que não teve os pais presentes, há um enorme buraco. E geralmente quem tem problema com os pais, tem muita dificuldade de acreditar em Deus, no seu Criador, porque os pais eram para representar o Criador ali. O lar familiar era para representar Deus na vida das pessoas. E é por isso que muitas pessoas odeiam sequer falar de Deus. Por isso que as pessoas estão tão descrentes, mesmo vivendo num planeta Terra que não é segurado por nada, que está girando sem um motor, mesmo que o Sol esteja no vácuo do espaço e ainda consiga pegar fogo. Só para você saber que o fogo sem ar, ele não funciona, mas o Sol funciona no vácuo do espaço, então existe um Criador para isso. Mas se você tem dificuldade para acreditar em Deus, primeiramente é talvez porque você teve problema com seus pais. Porque seus pais eram para representar Deus na sua vida. Os pais, no mundo ideal, né? No mundo ideal seriam para nos dar amor e carinho, mas algumas pessoas não tiveram esse privilégio. Infelizmente, essas pessoas não tiveram esse privilégio, mas talvez, se você não teve esse privilégio e me escutou aí, de ter os pais por perto, talvez você possa ajudar outras crianças que estão sem pais. Você pode ressignificar a sua história ajudando outras pessoas, para que nunca mais isso se repita na vida de ninguém. Então você pode levantar uma bandeira, já é uma forma de mudar o significado e como você olha para as suas experiências. Perceba o quanto isso é importante.
Ao invés de você sentir raiva de não ter pai presente ou mãe presente, você vai sentir amor e vai ter muito amor para transbordar na vida de outras crianças. Isso é só um exemplo, né, gente? Mas serve para a vida real aí se acontecer alguma coisa parecida com vocês. Então, toda criança que teve um buraco emocional desse, mas é certo, eu tive experiência própria, tá? Na minha família, não vou citar nomes aqui, mas olha só, o que aconteceu? Teve um filho, rejeitou o filho, foi criado pelos avós. O que aconteceu com o filho na adolescência? Se meteu em um ambiente que acolheu ele, mas era um ambiente negativo. É fato, é fato. Ninguém tá ali porque quer. Ninguém tá naquele ambiente negativo lá, usando drogas, numa gangue porque quer. Porque tem um buraco emocional nessa pessoa. Por isso que as igrejas têm um papel muito importante aí para ajudar as pessoas a mudar as suas experiências de vida. Por quê? Por que as igrejas visitam os presídios e muitos se convertem mesmo, muitos mudam? Por que a igreja é uma das como é que eu posso dizer, das coisas que mais transformam vidas hoje? Por exemplo, elas funcionam melhor que clínicas de reabilitação, porque elas trabalham o emocional, elas ressignificam suas experiências. Por que Jesus nos perdoa? Por que Jesus pede para nós perdoar uma pessoa 70 vezes 7, que isso dá 490 vezes? Isso daria perdoar uma pessoa a cada 3 minutos, justamente para a pessoa não carregar culpa e não carregar o seu passado. Mas como o nosso cérebro é uma máquina do tempo, ele volta para o passado, às vezes está lá no presente, num tempo que não poderia estar, daí você anda preocupado. Talvez ele fica lá no passado remoendo aquelas experiências ruins, aí você fica com depressão, fica ansioso e tudo isso. Deu para entender, gente? Eu acho que com essa visão, hoje a gente pode entender que não dá para julgar ninguém. Por isso que nós, seres humanos, não nascemos para julgar ninguém. Somente o Criador de todas as coisas sabe que cada um que fere alguém foi ferido. Por isso que hoje nós temos que olhar para as pessoas e entender que aquele comportamento não é a pessoa. Aquele comportamento é o cérebro dela tentando compensar, trazendo prazer imediato para ela por alguma falta que ela teve. Alguma falta, algum buraco emocional. O Wilker colocou sobre as igrejas e suas aplicações de fé. Você fez excelentes colocações. As igrejas hoje são realmente clínicas de reabilitações. Era isso que eu queria falar. Clínicas de reabilitações são as maiores, as mais poderosas. Porque realmente elas transformam as vidas das pessoas, até porque o próprio Criador nos perdoa. Nosso Criador nos perdoa de todos os nossos erros. E se você não acredita nisso, creia que Ele te ama. E engraçado que Jesus nunca falou que eu te amo para ninguém, né? Não existe nenhuma palavra que Jesus disse, eu te amo, eu amo vocês. Jesus não teve palavras dizendo eu te amo, mas a atitude dele comprova todo o seu amor. A atitude de nos perdoar. Então, se você tem um comportamento e você quer vencer, você quer parar de fumar, quer parar de beber, quer parar de ver pornografia, quer parar de várias coisas que estão te atrapalhando na vida, você primeiro vai ter que descobrir que falta que tem aqui dentro, em qual área você está sendo infeliz. E automaticamente seu cérebro está tentando compensar com prazeres imediatos em outras áreas, né? Sexo, drogas, bebidas, ele está tentando compensar. Assim você pode começar a analisar a sua vida e procurar ajuda, tá bom? Ajuda para ressignificar suas experiências, olhar para o passado e resolver todas as broncas pendentes para que você se conecte no agora e consiga ter atitude e seja livre de fato. Porque quando a gente está abaixo de um vício, a gente é escravo. Mas quando a gente é liberto disso, a gente acaba sendo de fato pessoas livres. Embora em alguns momentos da sua vida você vai, nós temos vários picos de emoções, em alguns momentos você vai errar e está tudo bem. Nós somos seres humanos, somos pecadores, falhas e isso pode acontecer. Mas como é bom ser livre, né? Como é bom ser livre, você acordar e ser livre, não depender de nada para ser feliz. Então, o segredo, equilíbrio emocional, buscar equilíbrio emocional, ressignificar experiências passadas e ser grato. A gratidão ajuda nós a equilibrar. Quando você é grato, você está dizendo para o mundo que você está satisfeito com a vida que tem. Você está tudo bem com você.
Quando você agradece, quanto mais você agradece, mais você se conecta com o Criador. Quanto mais você agradece, mais num outro plano de vida você fica. Perceba que pessoas que são gratas, elas não reclamam, elas vivem a sua vida leve, tranquila, porque a gratidão ela traz equilíbrio emocional. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês com alguma informação. Copie essa informação, passa para frente. Quando você ver uma pessoa que tem um comportamento ruim e ela não sabe o que fazer, diga para ela que é uma falta. E o seu cérebro está tentando compensar com prazeres imediatos. Por isso que ela não consegue parar de beber, de fumar e etc. Então ajudem as pessoas, vamos ajudar as pessoas nesse exato momento aí, nesse momento de desafio aí. As pessoas, por consumirem muita informação negativa, estão perdendo o senso do estar agora, conectada com o agora. E isso vai provocar o quê? Falta. E a falta vai fazer o cérebro compensar com coisas, comportamentos, compras em excesso, drogas, bebidas, para trazer prazer naquela área que ele não é feliz. Tá bom, gente? Espero de coração ter ajudado. Pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. Então, eu vou até tirar um print aqui, ó, da live de hoje. É um prazer conversar com vocês, é um prazer a gente trocar essas ideias. Muito obrigado pelos comentários, pela troca de experiências aí. Isso ajuda muito. E em breve eu vou estar fazendo uma palestra aí presencial. Fiquem atentos aí, porque aí o bicho vai pegar. Aí eu vou estar de pé, eu consigo falar até mais. Tá bom, gente? Grande abraço, eu fico por aqui. Que amanhã seu dia seja cheio de gratidão e que vocês possam descobrir o vazio que há no peito de vocês. E tem um que sacia todos os vazios, que é a conexão com o seu Criador. O amor lança fora todo medo, o amor dá todo entendimento e dá a paz que excede todo entendimento também. Tá bom? Grande abraço e até amanhã.